A linguagem das emoções. Capítulo 3. Mudando o que nos emocionou. Caminhar perto da beira de um precipício pode ser assustador, apesar de uma cerca bem visível impedir a queda. Não importa se o caminho não seja escorregadio, nem que a cerca não seja frágil. Ainda assim, o coração bate mais rápido e as palmas das mãos ficam suadas. O conhecimento de que não há nada a temer não elimina o medo. Mesmo que a maioria das pessoas consiga controlar suas ações, mantendo-se no caminho, elas muitas vezes são capazes apenas de dar uma rápida olhada na vista maravilhosa. O perigo é sentido, apesar de não existir objetivamente. A caminhada na beira do precipício revela que nosso conhecimento nem sempre pode anular os autoavaliadores que respondem emocionalmente. Depois da ativação de nossas respostas emocionais, podemos perceber conscientemente que não precisamos nos emocionar, mas, no entanto, a emoção pode persistir. Minha proposição é de que isso ocorra quando o gatilho é um tema emocional desenvolvido ou um gatilho aprendido, muito similar ao tema. Quando o gatilho aprendido está mais afastado em relação ao tema, nosso conhecimento consciente pode ser mais capaz de interromper a experiência emocional. Em outras palavras, se nossas preocupações são levemente relacionadas a um tema, podemos ser capazes de anulá-las por escolha. Há uma maneira mais séria em que as emoções anulam o que sabemos. As emoções podem nos impedir de ter acesso a tudo o que conhecemos, a informações que teríamos na ponta da língua se não estivéssemos tomados por uma emoção, mas que durante a emoção são inacessíveis para nós. Quando estamos presos a uma emoção imprópria, interpretamos o que está acontecendo de forma análoga ao que estamos sentindo e ignoramos o que não combina. As emoções mudam nossa forma de ver o mundo e de interpretar as ações das outras pessoas. Não procuramos descobrir por que sentimos determinada emoção. Em vez disso, procuramos confirmá-la. Avaliamos o que está acontecendo de forma consistente com a ocasião, justificando e mantendo a emoção. Em diversas situações, isso pode ajudar a concentrar nossa atenção e orientar nossas decisões a respeito de como reagir aos problemas próximos, compreendendo o que está em jogo. Mas pode também causar problemas, pois, quando estamos presos a uma emoção, tendemos a ignorar o conhecimento prévio, que pode desmentir aquilo que estamos sentindo. Ignoramos, da mesma forma, as novas informações trazidas pelo ambiente que não se encaixam em nossa emoção. Em outras palavras, o mesmo mecanismo que orienta e concentra nossa atenção pode distorcer a capacidade de lidar tanto com a nova informação como com o conhecimento já armazenado em nosso cérebro. Suponha que alguém esteja furioso por ter sido insultado em público. Durante sua fúria, não será fácil considerar se o que foi dito realmente teve o propósito de insultar. O conhecimento anterior a respeito daquela pessoa e da natureza dos insultos será apenas disponível de modo seletivo. Somente parte do conhecimento que respalda a fúria será lembrada, e não aquilo que contradiria. Se quem insultou se explica ou pede desculpas, a pessoa furiosa pode não imediatamente incorporar essa informação em seu comportamento. Por um tempo, ficamos em estado refratário, durante o qual nosso pensamento é incapaz de incorporar a informação divergente e mantém ou justifica a emoção que estamos sentindo. Se for breve, apenas durante 1 ou 2 segundos,
Esse estado refratário poderá ser mais benéfico do que o dano. Nesse curto período, ele concentra nossa atenção no problema, usando o conhecimento mais relevante que pode orientar nossas ações iniciais, assim como os preparativos para novas ações, dificuldades ou comportamentos inadequados. O que estou sugerindo aqui é muito similar à explicação do psicólogo Jerry Fodor a respeito de como a informação pode ficar encapsulada, ou seja, a maneira pela qual a informação que talvez não combine com um modo de interpretar o mundo, que a pessoa armazenou e tem conhecimento, torna-se inacessível por um tempo, mudando o que nos emocionou. Podem surgir quando o período refratário durar mais tempo, alguns minutos ou até mesmo algumas horas. Um período refratário muito longo induz o modo pelo qual vemos o mundo e a nós mesmos dois. Em um acidente de carro quase certo, não permanecemos em estado de medo depois que desviamos do outro carro. Compreendamos muito rapidamente que o perigo já passou e esperamos que a respiração e os batimentos cardíacos voltem ao normal, o que acontece depois de mais ou menos 10 segundos. No entanto, suponha que o medo seja de algo que não possa ser anulado de modo instantâneo ou drástico. Suponhamos que a pessoa tenha medo de que a dor que sente nas costas seja sintoma de um câncer de fígado. No período refratário, ela vai rejeitar a informação contraditória, esquecendo que no dia anterior ajudou seu amigo a mudar os móveis de lugar e que esse é o real motivo da dor. Considere uma situação familiar comum. De manhã, antes de o casal sair para o trabalho, Jim diz para Ellen, sua mulher, que sente muito, mas ele não poderá pegar a filha na escola. Ellen terá de fazer isso, ele complementa. Com rispidez e uma expressão de raiva no rosto, Ellen responde, por que você não me avisou antes? Tenho uma reunião nessa hora. Ellen não pensou conscientemente na resposta. Ela não escolheu ficar irritada. Simplesmente aconteceu, pois os autoavaliadores interpretaram a mensagem de seu marido como uma interferência em seus objetivos, um provável tema associado à raiva, sem levá-la em consideração. Sentindo, pelo tom de voz e pela expressão facial, que Ellen está irritada. Jim desafia o direito dela de se sentir assim. Nesse momento, ele também se irrita, pois, muitas vezes, a raiva gera raiva. Por que você está se enfezando? Não avisei antes porque meu chefe acabou de me ligar e me disse que há uma reunião de emergência em meu departamento e tenho de participar. Nesse instante, Ellen percebe que Jim não foi desatencioso e que não há motivo para ela ficar furiosa com essa frustração inevitável e involuntária. No entanto, se ela ainda estiver em um período refratário, será uma luta. O aborrecimento dela precisa ser justificado. Ela pode ficar tentada a querer ter a última palavra. Você devia ter me falado isso assim que soube. Mas também pode se conter e não agir motivada pela irritação. Se Ellen for capaz de incorporar a nova informação dada por Jim, mudará a sua percepção do motivo pelo qual ele fez o que fez. Assim, ela pode descartar a interpretação de que ele foi desatencioso, e seu aborrecimento desaparecerá. Contudo, há diversos motivos pelos quais um período refratário pode ser longo, mantendo ela irritada até Jim dar a informação que poderia reverter a situação. Talvez ela não tivesse dormido bem na noite anterior. Talvez ela esteja sendo muito pressionada no trabalho e tenha dificuldades de lidar com isso,
descarregando, assim, suas frustrações sobre Jin. Talvez eles estejam discutindo há muitos meses a respeito de um assunto sério, como ter outro filho, e Ellen guardou sentimentos de raiva a respeito da atitude aparentemente egoísta de Jin. Ellen pode ter o tipo de personalidade em que a raiva desempenha um papel dominante. No capítulo 6, descrevo minha pesquisa a respeito de pessoas que possuem um traço de personalidade hostil. Ou, ainda, Ellen pode estar trazendo para essa situação um roteiro de outro setor de sua vida, um roteiro muito carregado emocionalmente. Um roteiro possui um elenco de personagens, a pessoa que estabelece a relação e as pessoas que se relacionam com ela, e um enredo do que aconteceu no passado. Nem todas as pessoas trazem roteiros passados para situações atuais de forma efetivamente correspondente. O pensamento convencional nas teorias psicanalíticas da personalidade determina que os roteiros são reincorporados quando as pessoas têm sentimentos não resolvidos, isto é, que não foram completa ou satisfatoriamente expressos ou, se expressos, não levaram ao resultado desejado. Os roteiros distorcem o presente, provocando reações emocionais inadequadas e prolongando o período refratário. Suponhamos que Ellen fosse a caçula da família e seu irmão, Bill, um molestador, sempre a dominando. Se Ellen tivesse se tornado insensível pela experiência, se seus pais tomassem partido de Bill e achassem que ele exagerava, muitas vezes Ellen poderia trazer o roteiro de estar sendo dominada a situações que, mesmo sutilmente, parecessem semelhantes. Uma das preocupações mais pungentes de Ellen é não ser dominada, e isso faz que ela se sinta assim mesmo quando não há dominação. Também pode ser que Ellen não queira importar esse roteiro. Ela é uma mulher inteligente e aprendeu, a partir do feedback daqueles com quem tem intimidade, que é propensa a esse tipo de interpretação equivocada e reação exagerada. No entanto, no período refratário, ela não pode fazer muita coisa a respeito. Ela sequer tem consciência de que está em um período refratário. Só depois, refletindo, Ellen percebe que agiu inadequadamente e lamenta seu comportamento. Ela gostaria de eliminar o gatilho. Ele está tentando me dominar de seu banco de dados emocional. A vida dela seria melhor se ela, mudando o que nos emocionou, conseguisse desarmar esse gatilho. Assim, ela não estaria sujeita a longos períodos de raiva e não distorceria os motivos das outras pessoas para que entrassem em acordo com as suas emoções. Muitas pessoas gostariam de ter esse controle quando têm uma reação emocional. Um dos motivos pelos quais as pessoas procuram os psicoterapeutas é não quererem continuar se emocionando com certas coisas. No entanto, ninguém quer repelir de modo completo e irrevogável todas as emoções. A vida seria tediosa, menos emocionante, menos interessante e, provavelmente, menos segura se tivéssemos o poder de fazer isso. O medo nos protege. Nossa vida é salva porque somos capazes de reagir às ameaças de modo protetor e instantâneo, sem o pensamento. As reações de aversão nos deixam cautelosos a respeito de atividades que, literal ou figurativamente, podem ser tóxicas. A tristeza e o desespero vindos das perdas podem trazer ajuda dos outros. Mesmo a raiva, emoção que a maioria das pessoas gostaria de repelir, é útil para nós. Ela previne os outros, e nós mesmos, quando as coisas estão nos frustrando.
Essa advertência pode conduzir mudanças, embora também possa produzir embates. A raiva nos motiva a tentar mudar o mundo, a promover a justiça social e a lutar pelos direitos humanos. Seria prudente e eficiente eliminar essas motivações. A vida valeria a pena sem entusiasmo, prazer sem sória ou orgulho de nossas conquistas e das conquistas de nossos descendentes e sem a surpresa diante das coisas estranhas e inesperadas. As emoções não são como um apêndice, um órgão residual sem utilidade que devemos remover. Elas estão no centro de nossa vida. Elas tornam a vida suportável. Em vez de repelir as emoções completamente, a maioria de nós gostaria de conseguir repelir seletivamente as reações emocionais em relação a gatilhos específicos. Gostaríamos de simplesmente apagar um gatilho específico ou um conjunto deles, um roteiro ou uma preocupação armazenados em nosso banco de dados de alerta emocional. Infelizmente, não há evidência definitiva a respeito dessa possibilidade. Um dos principais estudiosos do cérebro e das emoções, o psicólogo José Pledouques, escreveu recentemente: o aprendizado do medo condicionado é particularmente resiliente e, de fato, pode representar uma forma indelével de aprendizado. 3. A indelebilidade do medo aprendido possui um lado positivo e um negativo. Sem dúvida, é muito útil para nosso cérebro ser capaz de manter registros daqueles estímulos e situações que foram associados ao perigo no passado. Mas essas memórias potentes, geralmente formadas em circunstâncias traumáticas, também podem achar seu caminho na vida cotidiana, intrometendo-se em situações em que não são especialmente úteis. 4. Felizmente, tive a oportunidade de conversar com Ledoux durante a redação deste capítulo e de pressioná-lo um pouco com relação ao significado de tudo isso. Em primeiro lugar, devo deixar claro que Ledoux se refere somente a gatilhos aprendidos, o que denominei variações. Tanto ele como eu acreditamos que os temas, produtos de nossa evolução, são indeléveis, tais como as constatações a respeito de ratos nascidos em laboratório, que nunca tiveram qualquer experiência com gatos, mas, mesmo assim demonstram medo no primeiro contato. É um tema inato, um gatilho de medo que já não requer aprendizagem. O poder de um tema para desencadear uma emoção pode ser enfraquecido, mas não eliminado totalmente. Enfim, podemos desaprender as variações, os gatilhos, que adquirimos durante a vida. Sem entrar em detalhes técnicos da pesquisa de Ledoux sobre o cérebro, precisamos saber que, quando um gatilho emocional se estabelece, quando aprendemos a sentir medo de algo, ocorrem novas conexões entre um grupo de células, constituindo o que Ledoux denomina Assembleia de Células 5. Essas assembleias, que carregam a memória daquele gatilho aprendido, parecem ser os registros psicológicos permanentes do que aprendemos. Elas constituem o que chamo de banco de dados de alerta emocional. No entanto, podemos aprender a interromper a conexão entre essas assembleias e nosso comportamento emocional. O gatilho ainda aciona a assembleia, mas a conexão entre ela e nosso comportamento emocional pode ser quebrada, pelo menos por um tempo. Sentimos medo, mas agimos como se não estivéssemos com medo. Também podemos aprender a quebrar a conexão entre o gatilho e as assembleias de células, para não ativar a emoção. Porém, a assembleia de células ainda existe,
O banco de dados não é eliminado e seu potencial de ser reconectado ao gatilho e a resposta continua dentro de nós. Sob certas circunstâncias, quando estamos sob estresse, o gatilho ficará novamente ativo e se conectará à assembleia de células, e a resposta emocional entrará novamente em ação. Embora toda a pesquisa de Leddoux fosse sobre medo, ele considera que não há motivo para acreditar que seria diferente em relação à raiva ou à aflição. Isso corresponde à minha experiência e ao que observei nas pessoas. Mudando o que nos emocionou. Cederam, assim, que seus resultados podem ser generalizados a respeito de outras emoções, talvez até mesmo de emoções que causam sensações agradáveis. Nosso sistema nervoso não altera facilmente o que nos deixa emocionados. Não é simples desaprender a conexão entre uma assembleia de células emocionais e uma resposta, ou entre um gatilho e uma assembleia. O banco de dados de alerta emocional é um sistema aberto, em que variações se adicionam continuamente, mas não é um sistema que permite facilmente a remoção dos dados incorporados. Nosso sistema emocional foi desenvolvido para manter os gatilhos, e não para se livrar deles, mobilizando as respostas emocionais sem o pensamento. Somos biologicamente construídos para não interrompê-las de imediato. Retomemos novamente o exemplo do acidente de carro para ver como os resultados de Leddoux nos ajudam a entender o que acontece quando tentamos mudar o que nos emociona. Todo motorista, ao estar no banco do passageiro, já pressionou automaticamente o pé num pedal de freio inexistente quando outro carro vem em sua direção. Pisar no freio é uma resposta ao medo de ser atingido por outro carro. Não só a resposta, pressionar o pedal, é aprendida, como também o gatilho. Os carros não integravam o ambiente de nossos ancestrais. Um automóvel vindo em nossa direção não é um tema interno, mas uma variação. Aprendemos isso rapidamente, pois está muito próximo de um dos prováveis temas associados ao medo, algo que se move rapidamente à nossa vista, aproximando-se de nós como se estivesse prestes a nos atingir. Embora a maioria de nós, ao estar sentada no assento de passageiros, pressione involuntariamente um pedal de freio inexistente quando sente perigo, os instrutores de autoescola aprendem a não fazer isso. Eles podem aprender a interromper a resposta. Nesse caso, eles ainda sentem medo, mas não respondem fisicamente. Suspeito que deva haver um traço de medo no rosto deles ou no tom de voz. Eles podem aprender a quebrar a conexão entre o gatilho, aquele carro avançando em direção a eles, e a assembleia de células, estabelecida para esse gatilho do medo. Talvez eles façam a sintonia fina da conexão entre o gatilho e a assembleia de células, de modo que o medo seja despertado e a resposta protetora do pedal de freio seja ativada somente quando o perigo é iminente. No entanto, se o instrutor dormir mal à noite ou se ainda está refletindo a respeito de uma discussão inacabada com sua esposa, o pé se projetará novamente, da mesma forma que aconteceria com qualquer um que não seja instrutor de autoescola, que não aprendeu a interromper esse gatilho. As ligações entre o gatilho, as conexões celulares e a resposta não foram eliminadas, somente enfraquecidas. Início de nota de rodapé. No entanto, nem tudo que nos emociona é fruto do condicionamento.
Frida mostra que alguns estímulos emocionais têm pouco a ver com ter vivenciado consequências aversivas ou prazerosas acompanhando um estímulo específico. As emoções resultam de consequências ou causas inferidas. Perder um emprego, receber críticas, notar sinais de ser negligenciado ou desprezado, ser elogiado ou presenciar violações de regras, ações que contradizem nossos valores, são eventos muito indiretamente ou remotamente conectados às condições reais aversivas ou prazerosas que, de alguma forma, sinalizam e lhes dão vida emocional. Considero esses casos exemplos de variações que se assemelham a temas universais, ainda que alguns estejam relacionados de modo distante. Fim de nota de rodapé. No decorrer deste capítulo, destacarei o enfraquecimento dos gatilhos emocionais, tanto os estabelecidos diretamente por condicionamento, ou indiretamente, através de uma conexão com um dos temas emocionais. No próximo capítulo, explico como é possível enfraquecer a conexão entre um evento emocional e nossas respostas. Nenhum dos dois é fácil. Explicarei como isso pode funcionar no contexto de outro exemplo. Imagine um garoto. Vamos chamá-lo de Tim. Ele foi importunado por seu pai, que o provocava e zombava de seus desempenhos inadequados com piadas cruéis. Provavelmente, antes dos 5 anos de idade do garoto, o roteiro de uma pessoa poderosa rebaixando com provocações entrou em seu banco de dados de alerta emocional. À medida que crescia, Tim respondia com irritação quase imediata às provocações, mesmo quando elas não eram intencionais. Isso deleitava seu pai, que zombava ainda mais ao ver a irritação dele. Cerca de 20 anos depois, Tim ainda reage com irritação ao primeiro sinal de provocação. Isso não significa que Tim sempre haja movido por sua raiva, mas que ele estaria em uma situação melhor se não precisasse lutar contra seu impulso de revide. 6 fatores diferentes tendem a determinar quão bem-sucedido alguém pode ser em reduzir o poder de um gatilho emocional e extensão do período refratário, quando somos capazes apenas de utilizar as informações que fundamentam a emoção que sentimos. O primeiro fator é a proximidade. Início de nota de rodapé. Podemos descobrir o que eles fazem medindo sua fisiologia quando isso acontece, mas realmente isso não importa para minha argumentação. Fim de nota de rodapé. Mudando o que nos emocionou. Com o tema desenvolvido. Quanto mais próximo o gatilho aprendido estiver do tema não aprendido, mais difícil será reduzir seu poder. A fúria no trânsito é um exemplo de evento que se assemelha muito a um tema e não a uma variação aprendida. Isso é exemplificado no seguinte quebra-cabeça. No caminho para a universidade que faz diariamente, meu chefe de departamento chega a um lugar em que 2 faixas de trânsito se juntam. Há uma regra, não escrita, que determina o revezamento dos carros para entrar, mas, às vezes, alguns motoristas violam essa regra bem na frente do meu chefe. Ele fica furioso, ainda que isso não tenha muita importância, o atraso é somente de alguns segundos. No entanto, no trabalho, quando alguém da faculdade escreve uma crítica a respeito de um de seus planos para o departamento, um assunto em que ele trabalhou muito e que é realmente importante, meu chefe raramente se irrita. Porque a irritação com relação a um evento aparentemente trivial, e não a um importante.
Isso acontece porque as ações dos motoristas se assemelham ao tema provavelmente universal associado à raiva de ser contrariado, não por palavras, mas por interferências de alguém na busca de um objetivo. As ações indelicadas dos motoristas estão muito mais próximas do tema que um colega que escreve uma crítica. Para aqueles que se perguntam por que a fúria no trânsito parece ter ficado tão preponderante hoje em dia, suspeito que ela sempre existiu, porém, com menos frequência, pois havia menos trânsito. Além disso, a mídia não tinha mencionado isso, o que concentra atenção sobre o fato. Aplicando essas ideias aos problemas de Tim, podemos imaginar que ele teria uma vida mais fácil enfraquecendo um gatilho distante do tema universal, em vez de próximo. Ser provocado e humilhado pelas palavras paternas está ainda mais longe do tema do que se seu pai fizesse piada ao imobilizar os braços de Tim, impedindo de se mover. O garoto teria mais chance de enfraquecer o gatilho, depois de adulto, se as experiências originais tivessem envolvido palavras, e não coação física, para provocá-lo e humilhá-lo. Outra questão a considerar é como os casos mais atuais do evento se assemelham à situação original, em que o gatilho foi apreendido. Foi o pai de Tim que o provocou cruelmente, um homem forte, dominante. A provocação de um colega ou de um subordinado não é como a provocação de um homem que tem autoridade sobre ele. Assim, seria mais fácil para Tim enfraquecer o gatilho quando provocado por alguém que não seja uma figura de autoridade. Uma terceira questão é quão cedo na vida da pessoa o gatilho foi apreendido. Aparentemente, quanto mais cedo um gatilho foi apreendido, mais difícil será enfraquecê-lo. Por um lado, isso ocorre porque a capacidade de controlar as reações emocionais referentes a um gatilho não é tão bem desenvolvida no início da vida. Portanto, haverá uma reação emocional mais forte associada com gatilhos apreendidos cedo, em comparação com os apreendidos na idade adulta. Por outro, existe a possibilidade, sugerida por alguns psicólogos do desenvolvimento e todos os psicanalistas, atualmente, apoiada pela evidência crescente dos estudos do cérebro e da emoção 6, de que a primeira infância é decisiva na formação da personalidade e da vida emocional. O que é aprendido nessa época é mais forte e resistente à mudança. Os gatilhos adquiridos em período tão decisivo podem produzir um período refratário mais longo. A carga emocional inicial é o quarto fator-chave. Quanto mais fortes as emoções forem vivenciadas no aprendizado do gatilho, mais difícil será debilitar seu impacto. Se o episódio de provocação fosse suave ou moderado, em vez de forte, se os sentimentos de humilhação, de falta de valor e ressentimento em relação à perda de poder fossem suaves, seria mais fácil mitigar o gatilho. A densidade da experiência é o quinto fator, contribuindo para a força e indelebilidade do gatilho. A densidade se refere a episódios repetidos, com alta carga emocional, que ocorrem durante um curto período, mas com o efeito de subjugar a pessoa. Assim, se houvesse um período em que Tim foi provocado sem dó, intensamente repetidas vezes, esse seria um gatilho muito difícil de atenuar. Quando a carga emocional inicial é muito forte e densa, minha expectativa é de que o período refratário em reações posteriores a esse gatilho será longo, dificultando a percepção rápida a respeito das reações inadequadas.
Se a carga emocional inicial foi muito forte, esse fato pode, sozinho, ser suficiente para estender o período refratário com relação ao gatilho, mesmo se não foi denso ou se não se repetiu várias vezes. O sexto fator é o estilo afetivo 7. Cada um de nós difere na velocidade, na força de nossas respostas e no tempo de recuperação de um episódio emocional. Nos últimos 10 anos, minha pesquisa enfocou essas questões, cuja conclusão descreve 4 outros aspectos do estilo afetivo além da velocidade, força e duração. Quem geralmente apresenta respostas emocionais mais rápidas e intensas enfrentará mais dificuldade para esfriar um gatilho quente. Mudando o que nos emocionou. Considere agora como Tim pode enfraquecer o gatilho relativo à provocação. O primeiro passo deve ser identificar o que o deixa tão irritado. Ele pode não saber que é ser provocado por uma pessoa de autoridade um gatilho muito quente associado à raiva. A avaliação automática atua em milésimos de segundo, antes da autoconsciência, antes de ele ser capaz de ficar sabendo que, de fato, o deixa tão furioso. Talvez ele saiba que é a provocação, mas não que tem a ver com o poder que esse alguém exerce sobre ele. Ele pode não perceber que apresenta uma conexão com sua experiência infantil de ser provocado sem dó por seu pai. Tim pode assumir uma postura defensiva, não disposto a aceitar que está ficando irritado ou a enfrentar o fato de que seu pai foi cruel. Realmente, o primeiro passo é ele se conscientizar da raiva que está sentindo, reconhecer as sensações em seu corpo. Sugestões de como fazer isso estão no capítulo 6, e entender o efeito que ele exerce sobre as outras pessoas. Suponhamos que Tim comece a reconhecer que fica muito irritado de vez em quando, mas não entende quando ou por que isso acontece. O próximo passo é registrar seus episódios associados à raiva. Ele deve anotar essas ocasiões em que reconhece a irritação ou em que os outros falam sobre isso com ele. O diário deve conter o máximo de informações possíveis a respeito do que ocorreu nos momentos anteriores à irritação. Um amigo ou um psicoterapeuta pode ajudá-lo a compreender a situação escutando esses episódios, que significam provocação interpretada como humilhação, que é o gatilho quente de Tim. De modo auspicioso, quando ele pensa a respeito disso, pode se dar conta do roteiro que está trazendo à tona, daquelas cenas terríveis com seu pai. Não tenho certeza se ele deve saber isso para enfraquecer esse roteiro. Pode ser suficiente a percepção de que está reagindo de forma exagerada à provocação, que a está tratando como se ela sempre fosse sinônimo de humilhação. Pode parecer que a solução mais simples fosse evitar as situações em que tende a ser provocado. Isso pressupõe que ele pode escapar, sem comparecer a jantares da empresa, nos quais ele tende a ser criticado, e que ele pode prever outras situações em que pode ser provocado. Uma opção melhor seria tentar arrefecer o gatilho. Tim teria de considerar a frequência com que percebia a provocação, quando ela não era intencional ou quando não pretendia humilhá-lo. Ele deve aprender a reavaliar o que motiva a provocação. Essa cuidadosa consideração poderá ajudar se for feita repetidamente. 8. Tim pode fazer isso refletindo mais tarde a respeito de cada episódio de provocação, levando em consideração explicações sobre o motivo da provocação, sem envolver o tema referente à humilhação. Ao longo do tempo, ele pode aprender a reavaliar mais rápido,
ainda durante a situação. Ele também pode aprender a perceber quando pode ser provocado e se preparar para não interpretar isso como um insulto ou uma tentativa de humilhação. Ao longo do tempo, provocações podem se tornar um gatilho mais frio. No mínimo, se Tim aprender que a provocação é um gatilho e que é a humilhação intencional que o ativa, ele ficará mais preparado para controlar sua raiva quando ficar irritado. 9. Mais detalhes sobre o controle das respostas emocionais no capítulo 4. Se minha sugestão não funcionar, se o gatilho emocional continuar a provocar respostas emocionais de difícil controle, há outras abordagens possíveis. A psicoterapia é uma possibilidade. Embora, de acordo com minha experiência, seja muitas vezes limitada na capacidade de conscientizar o paciente a respeito do que é o gatilho e de que roteiro está sendo importado, sem ser útil em seu enfraquecimento. A terapia comportamental é outra abordagem possível, assim como a meditação. Vamos supor que Tim identificou o gatilho. Dedicou um tempo para analisar as situações em que percebe a provocação incorretamente, quando ela não existe, e também praticou reavaliações, de modo que pode aceitar uma provocação como brincadeira, e não como um insulto e humilhação. Reconhece, ainda, que isso ficou mais fácil porque em sua infância existiram poucos episódios de provocação, espalhados ao longo de meses, e nenhum deles continuou por muito tempo, carga e densidade baixas. Além disso, Tim não apresenta um perfil de raiva muito forte e duradouro. Agora ele raramente tem de lutar contra a fúria que vem da provocação. Mas isso pode acontecer, e provavelmente acontecerá, quando Tim estiver, por algum outro motivo, em um estado de ânimo irritadiço. Esta é uma boa hora para diferenciar emoções de estados de ânimo. Todos nós temos os dois. São coisas diferentes, ainda que ambos envolvam sentimentos. A diferença mais evidente é que as emoções são mais curtas que os estados de ânimo. Esses podem durar um dia inteiro, às vezes 2. Enquanto as emoções podem ir e vir em minutos ou em segundos. Um estado de ânimo se assemelha a um estado emocional leve, mas contínuo. Se for irritabilidade, será como ficar um tanto irritado todo o tempo, pronto para ficar furioso. Se for melancolia, ficaremos levemente tristes, prontos para ficarmos muito tristes. Mudando o que nos emocionou. Um estado de ânimo desdenhoso envolve as emoções de aversão e desprezo. Um eufórico envolve entusiasmo e prazer, e um apreensivo envolve medo. Um estado de ânimo ativa emoções específicas. Quando estamos irritadiços, procuramos uma oportunidade de ficar irritados. Interpretamos o mundo de um modo que permite, ou até mesmo exige, que fiquemos irritados. Ficamos irritados com assuntos que, em geral, não nos alteram, e a irritação tende a ser mais forte e durar mais do que se não estivéssemos irritadiços. Os estados de ânimo não apresentam sinais próprios no rosto ou na voz. Em vez disso, podemos dizer que uma pessoa está em determinado estado de ânimo porque notamos os sinais da emoção que o saturam. Os estados de ânimo reduzem nossa flexibilidade, pois nos deixam menos responsivos às nuances de mudança em nosso ambiente, condicionando nossa interpretação e reação. As emoções também fazem isso, mas somente por instantes. Se o período refratário não for estendido, os estados de ânimo duram horas. Outra diferença entre os estados de ânimo e as emoções é que,
Depois que uma emoção começa e nos damos conta dela, podemos, em geral, identificar o evento que a causou. Raramente sabemos por que estamos em determinado estado de ânimo. Parece simplesmente que aconteceu. Certa manhã, podemos acordar num estado de ânimo específico, ou, sem motivo aparente, no meio do dia, percebemos-nos melancólicos. Embora devam existir mudanças autônomas, neuroquímicas, que deflagram e mantêm estados de ânimo, acredito que eles também possam ser causados por experiências emocionais muito densas. A raiva intensa pode resultar em um estado de ânimo irritadiço, da mesma forma que uma alegria intensa pode resultar em um estado de ânimo eufórico. Então, claro, sabemos por que estamos em determinado estado de ânimo. Previamente, sustentei que as emoções são necessárias para nossas vidas e que não gostaríamos de nos livrar delas. Estou menos convencido de que os estados de ânimo têm algum uso para nós. Os estados de ânimo podem ser consequências involuntárias de nossas estruturas emocionais, não selecionadas pela evolução, pois são adaptativas. Os estados de ânimo estreitam nossas alternativas, distorcem nossos pensamentos e tornam mais difícil controlar o que fazemos, em geral, por algum motivo que não faz sentido para nós. Pode-se argumentar que, quando os estados de ânimo são causados por uma experiência emocional densa, eles têm a função de nos manter preparados para outra ocasião semelhante. Pode ser, mas, para mim, esse é um benefício pequeno em comparação com os problemas causados por estados de ânimo. Se pudesse, eu abriria mão de qualquer estado de ânimo e viveria apenas com minhas emoções. Renunciaria satisfeito aos estados de ânimo eufóricos para ficar lívidos, irritadiços e melancólicos. Mas ninguém tem essa escolha. Os gatilhos que, por meio de trabalho duro, arrefeceram, voltam a ficar quentes quando uma pessoa está em um estado de ânimo pertinente àquele gatilho. Quando estiver em um estado de ânimo irritadiço, a provocação pode, de novo, deflagrar sua raiva. Não é apenas uma situação estressante, como sugeriu Ledoux, que ligará novamente um gatilho à emoção. Um estado de ânimo também pode fazer isso. Mesmo quando um gatilho foi enfraquecido ou arrefecido, de modo que não produza uma emoção, voltará a ficar quente quando o estado de ânimo correspondente vier à tona. Mesmo quando não nos tornamos especialmente vulneráveis a um estado de ânimo, muitos de nós ainda vamos ter, ao menos durante algum tempo, emoções ativadas a respeito das quais não queremos agir. O próximo capítulo considera as respostas emocionais involuntárias e como podemos controlar o que fazer quando nos emocionamos.